Acho que esse enquadramento mais aberto talvez seja melhor. Ok. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque está muito baixo. Vou colocar mais para lá? Tá, peraí. Fala, Neto. Não entendi, fala de novo. Mas o que você quer? Eu não entendi. A minha mão ou a mão dele? Ou a câmera? Tá. Tá. O cabelo tá estranho ou é impressão minha? Deixa eu ver. Muito assim? Mas dirigir tanta Pri, né, Pri? Verdade, muito. Não gostei muito não, mas agora já foi. Obrigada. Então vamos. Vamos lá. Olá, muito boa noite para você. O Orla Livre é um projeto grandioso que vai revitalizar toda a orla do Lago Paranoá. A primeira etapa do programa, o Deck Sul, ao lado da Ponte das Garças, está prevista para ser entregue agora, no começo de 2017. Ao todo, serão 14 parques, centros de lazer ou áreas ecológicas, além de um calçadão de 38 quilômetros que conectará todo o projeto. A proposta do governo é transformar o espaço em uma área mais acessível, mais democrática. A população também pode dar sugestões pelo site www.orlalivre.df.gov.br até o dia 8 de janeiro. Boa parte dessa orla foi desocupada a partir de agosto de 2015. Ao todo, mais de 430 imóveis nos lagos Sul e Norte foram afetados de alguma forma, seja com derrubada de muros ou retirada de áreas de lazer. Existe um cronograma para a entrega das primeiras etapas, mas o governo ainda não informou quando o projeto será totalmente finalizado. Será uma parceria com a iniciativa privada. Além de dar uma cara nova ao local, a ideia é reaquecer a economia, gerando empregos. Para entender melhor sobre esse projeto, nós convidamos o secretário adjunto da Casa Civil, Fábio Pereira. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A gente está muito curioso para saber sobre esse projeto, sobre esse programa que, na verdade, vai dar uma cara nova para a capital do país, não é isso? É verdade. É um prazer estar aqui no programa da Band para falar sobre a Orla. E eu diria que esse projeto ele vai fazer com que a cidade fique virada para a Orla. Desde que Brasília foi inaugurada, a cidade está de costas para a Orla. É verdade, não valoriza, né, o que tem de bonito, exatamente, né, que é o lago. Exatamente. Então, assim, é um projeto realmente de um porte muito grande, envolve vários anos de execução e esse governo vai dar um início grande para ele, com várias obras, várias entregas até o final de 2018. Até o final de 2018. O que a população pode esperar até o final de 2018? Pois é, primeiro é importante dizer que a razão primeira de todo esse projeto é uma razão ambiental. A decisão judicial que foi tomada e transitou em julgado em 2011 foi por conta de uma previsão legal de que as áreas próximas a cursos d'água e a lagos, elas têm que ser desocupadas. E no caso do Lago Paranoá, no mínimo 30 metros a partir da lâmina d'água. Essa área está sendo desocupada e ela precisa ser revegetada, precisa haver uma recuperação ambiental de toda essa área. Mas ao longo da orla tem muitas áreas que têm mais do que 30 metros e é possível implantar vários equipamentos públicos e permitir esse convívio da população com o meio ambiente. Então nós temos algumas fases desse projeto com entregas mais imediatas e uma fase mais de médio e longo prazo. Nessa fase mais imediata,
que envolve duas obras que já se iniciaram e estão próximas de concluir, que é uma na L4 Sul, o DEC Sul. Que é essa que a gente falou aqui, né? Exatamente. Isso? Perto da Ponte das Garças, a primeira ponte ali, né? Que o pessoal Exatamente. conhece. Essa deve ser entregue em janeiro de 2017? Até fevereiro ela deve ser entregue. E o que vai ter ali nesse projeto? No DEC Sul tem quadras de esporte, tem parques infantis, tem quase meio quilômetro de deck de madeira com 6 metros de largura que as pessoas vão poder passear, contemplar o lago. Tem pergolados, bancos, toda uma estrutura de lixeira. No futuro próximo colocaremos o banheiro público. Então, assim, as pessoas tem um estacionamento amplo, as pessoas vão poder reunir com a família lá, com os amigos, durante o dia, à noite, com uma estrutura muito bonita. Vai ser uma área fechada ou não? Não, área aberta, assim como é o DEC Norte, só que o DEC Norte é muito menor, né? O DEC Sul tem uma área mais de 10 vezes superior ao DEC Norte, é uma área bem ampla mesmo. Então, não é cercado, é uma área de acesso público e com ponto de encontro comunitário para as pessoas fazer ginástica. Então, assim, tem que ter toda uma infraestrutura que está sendo colocada. Explorando um pouco mais sobre isso, que é muito importante, né, para a população de Brasília, as pessoas sempre reclamam, né, que não tem pontos democráticos de lazer, de turismo. Essa área contou com alguma participação privada ou 100% é de orçamento público, 100% de dinheiro do governo? É 100% dinheiro do governo, especificamente da TerraCap. Porque a TerraCap, como agência de desenvolvimento, ela tem obrigação de implantar infraestrutura para o público. E assim, ela, cumprindo esse dever dela, ela então custeou essa obra. Uma licitação pela Nova Cap, mas o custeio da obra foi pela TerraCap. E qual o valor dessa obra? Essa foi de 10 milhões de reais. 10 mas milhões. Não tem dinheiro do Tesouro, porque esse é sempre um questionamento que se faz. A gente está fazendo uma obra aqui e está faltando dinheiro para aplicar reajuste salarial de servidores. Mas esse dinheiro da TerraCap não poderia ser utilizado para isso. A TerraCap tem um orçamento que ela tem a obrigação de fazer algumas obras públicas. Então, essa obra, ela custa 10 milhões, quando estiver concluída, terá custado 10 milhões de reais. Vai ter alguma área, por exemplo, de privatizado, no sentido de lanchonete ou alguma coisa nesse sentido, que vai ser privatizada? Nesse primeiro momento, não, mas no momento posterior, sim, porque as pessoas precisam ter esses serviços à disposição. Então, assim... E no momento em que tivermos, a gente consegue ter também serviços prestados por esse concessionário, que vai ter ali a concessão de um espaço para explorar uma pequena atividade econômica, mas ele também tem obrigações de manutenção da área, né? Então, esse é o tipo de parceria que a gente quer ver ao longo da orla. É muito positivo, claro, ninguém questiona esse tipo de serviço, até mesmo prestado para a comunidade, mas isso me faz lembrar alguns projetos do governo grandiosos também, que no primeiro momento tiveram, né, essa repercussão e depois foram abandonados. O que fazer para evitar isso? Dinheiro público também, de uma certa forma, que foi jogado fora. É verdade, essa é uma grande preocupação nossa. E por isso esse projeto, uma parte importante dele, é uma modelagem econômico-financeira, em que é possível, de um lado, ver que tipo de receita que pode ser auferida a partir de serviços prestados na orla. Pode haver receita de publicidade, com pequenos dispositivos de publicidade ao longo da trilha que vai ser feita, que está sendo feita. Pode ter receita de aluguel de espaços para cafés, para lanchonetes, para restaurantes, para quiosques, serviços de esportes aquáticos. Então, esse conjunto de receitas vai permitir custear e bancar um conjunto de despesas, que é a própria implantação da infraestrutura e da manutenção. Manutenção, exatamente. Né? Então, assim, esse é um grande desafio do projeto, é fazer com que essas receitas banquem as despesas. E a implantação do projeto não gere uma despesa expressiva para o governo. Que posteriormente talvez o governo não tenha como arcar. Exatamente. Então assim, é um ponto importante que você coloca, Renata, porque mesmo que o governo tivesse dinheiro suficiente para implantar 38 quilômetros de orla, que é o que a gente está falando,
isso poderia acontecer no futuro, um governo futuro abandonar o espaço. Que já aconteceu, né? Que já aconteceu. Então, quando a gente fala de concessão de trechos da orla, em que tem receitas e despesas e que aquele concessionário ele fica obrigado a dar manutenção, então a gente consegue garantir ao longo de décadas que aquele lugar será bem cuidado. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo. Não saia daí, daqui a pouco eu volto. Eu espero você. Eu acho que tem 2 pontos que podem ser falados. E aí talvez a consulta pública, ela talvez seja, são 3 blocos, né? Talvez seja mais interessante no último. Falar das entregas que estão previstas, sabe? Porque a gente ficou só no DEC, porque é muito legal também, porque vai entregar agora em janeiro e tal. Falar do projeto mesmo, né? Exatamente. As demais, isso, exatamente. Porque aí a gente fala da entrega na QL12, fala da continuidade da trilha pela QL10 e QL8 até ligar o DEC. Tá. Nesse segundo bloco. E já aponta, já vamos preparando o terceiro bloco, a gente fala então que as obras de médio e longo prazo, elas dependem de um concurso público e para isso a gente chama a população a participar e tal. Tá ótimo. Vamos nessa. Puxa assim, sabe? Só a gravata para baixo. Estamos de volta com o Band Entrevista e o nosso convidado de hoje é o secretário adjunto da Casa Civil, Fábio Pereira. Secretário, nós falávamos aqui sobre a entrega do DEC Sul, não é isso que está previsto para acontecer no máximo até fevereiro de 2017. Quais as outras etapas desse grandioso projeto? Bom, nós temos também uma obra que está em curso na QL12 do Lago Sul, na Península dos Ministros. E é importante dizer que nesse primeiro momento do projeto, essa infraestrutura, além do DEC Sul, que é uma infraestrutura mais completa, mas a infraestrutura restante que nós vamos fazer no primeiro momento, entregar ao longo de 2017, ela tem 4 elementos básicos. É a trilha, com passagem, às vezes, pela água, sobre a água, onde não há espaço entre o lote escriturado e a água, onde esse espaço é muito estreito, então essa trilha ela vai sobre decks de madeira, sobre a água. Iluminação dessa trilha, toda uma revegetação para recuperação ambiental, banheiros públicos. Essa infraestrutura já começou na QL12 e ela vai passar pelo pontão do Lago Sul, vai passar por baixo da ponte, a ponte Honestino Guimarães, vai passar pela QL10, onde fica a área do bosque, pela QL8 e vai ligar, passando pela Ponte das Garças, a chamada Ponte do Gilberto Salomão, vai ligar ao DEC Sul. Então nós teremos mais de 10 quilômetros de orla, desde o Parque da Asa Delta, na Península dos Ministros, até o DEC Sul. Então essa trilha iluminada com toda uma revegetação, na faixa dos 30 metros em especial, e com banheiros públicos, né? Essa é uma entrega imediata, então ela começa a acontecer já em fevereiro na QL12, a entrega da QL12 e as obras ao longo do próximo ano na QL10 e QL8. Esperamos até o final de 2017 ter todo esse trecho ligado. Como dentro dessas áreas há circuitos de trilha, não é uma trilha linear somente, teremos mais de 14 quilômetros de trilha ao todo quando juntamos o DEC Sul com todas essas outras áreas. E esses recursos? Pois essa obra da QL12 ela está sendo feita com a mão de obra da própria Novacap.
Então, a mão de obra direta, ela não depende de licitação. E assim prosseguirá na QL 10 e QL 8. O valor, é claro que mesmo a Nova Cap fazendo, isso há um custo, isso tem um custo, mas é um custo muito menor, é um custo de 3 milhões para fazer essa infraestrutura de aproximadamente 10 quilômetros. E essa é uma entrega imediata. O projeto Orla é muito mais do que isso, porque nós queremos muito mais do que esses 4 elementos que eu falei ao longo dos 38 quilômetros de Orla. A gente está falando agora até final de 2017 de 10 quilômetros de margem, mas o projeto Orla envolve 38 quilômetros de Orla. O lago, como um todo, tem mais de 80 quilômetros e esses 38 quilômetros envolvem basicamente os bairros do Lago Sul, do Lago Norte, alguns pontos do setor de mansões do Lago Norte, e alguns pontos na outra margem, a margem do plano piloto. E ao todo, então, temos 38 quilômetros. Mas esse é um projeto de médio e longo prazo. E para esse projeto de médio e longo prazo, o governo resolveu fazer um concurso público de urbanismo e paisagismo. E lançou essa minuta de edital, de termo de referência desse concurso, que a gente chama de Master Plan, lançou no site para consulta pública. E a população já começou a participar. Nós temos, então, algumas formas de participação da população e queremos, então, que com esses elementos, realizando o concurso público, que é internacional, teremos, então, escritórios de arquitetura e urbanismo do Brasil e de vários lugares do mundo. Queremos, assim como foi Brasília no início, o projeto vencedor de Lúcio Costa, surgiu a partir de um concurso público, estamos fazendo um concurso público agora também. É claro que com uma série de diretrizes urbanísticas e diretrizes ambientais, que já estão definidas na minuta que foi posta à consulta pública, e esperamos que ter um projeto vencedor e que vai agradar a população como um todo. Secretário, a gente sabe que todos os estados, o país todo, né, enfrenta uma crise financeira muito grave, realmente. Todos os estados, várias vezes estados decretam, né, essa dificuldade financeira, enfim, o Distrito Federal também enfrenta, o governo enfrenta dificuldades em fazer pagamentos salariais, o senhor que é da Casa Civil mais do que ninguém também sabe essa dificuldade. O senhor sabe também que que jornalistas às vezes tem que fazer o advogado do diabo, né? A gente tem que abordar vários aspectos. Eu acredito particularmente que o lazer é fundamental para a população, em especial quando você democratiza várias áreas, especialmente estamos falando de áreas públicas que serviam de lazer para uma população restrita, né? Para pessoas, em especial de um poder aquisitivo maior, que se utilizavam de áreas que eram públicas e que, enfim, faziam piscinas, enfim. Então, acho que é fundamental isso que o governo está fazendo. Mas o que eu quero abordar aqui é o seguinte, o que é prioridade, né, para o governo? Quer dizer, o governo que está passando por uma situação difícil, financeiramente falando, e repito, estou fazendo um pouco de advogado do diabo aqui, os hospitais com essas dificuldades todas, enfim, a questão salarial e de repente gastar, de uma certa forma, há um gasto financeiro com isso. Como é que o governo enxerga essa questão de prioridade financeira? Obviamente, essa crise financeira é vivida pelo Distrito Federal, mas a população, como um todo, ela recolhe impostos, ela paga impostos e quer ver algum tipo de infraestrutura e de melhoria implantada para que possa ser atendida também. Então, veja, nós temos que usar muito da criatividade, não é? E estamos fazendo isso no projeto Orla Livre. Se o governo fosse gastar diretamente recursos para a implantação dessa infraestrutura toda em 38 quilômetros, isso custaria muitos milhões. Então, nós esperamos que nessa conta de receita e despesa, nessa modelagem econômico-financeira que vamos fazer, que o governo não venha a ter esse custo, não é? Mas o governo tem que usar de criatividade, tem que usar de empréstimos de instituições financeiras federais, utilizar de transferências do governo federal para fazer as obras que está fazendo com recursos que vêm de fora, não é?
e usar a sua própria estrutura, a sua própria máquina voltada à implantação de infraestruturas. É o que a gente está fazendo. Né? Nós não podemos deixar, sabendo que temos como fazer diretamente obras, deixá-las paradas porque não temos uma dificuldade financeira para pagar servidores. Então, a gente não pode fazer isso. Temos que otimizar ao máximo a estrutura que nós temos para trazer um retorno à população. Então, esse é o raciocínio que nós seguimos, desde o início na discussão desse projeto Orla. Certo. Existe um receio de que esses espaços, de uma certa forma, fiquem elitizados também, e há uma preocupação do governo de fazer com que a população de baixa renda também tenha esse acesso? A preocupação dos dois lados, né? Há uma preocupação muitas vezes de moradores do Lago Sul e do Lago Norte de que uma população de baixa renda vai estar perto da casa deles, não é? E há uma preocupação da população de baixa renda, será que vai ter opção para mim? Eu costumo dizer que esse projeto, o Projeto Orla Livre, é um projeto inclusivo em todos os sentidos. Ele não é inclusivo só para a baixa renda, ele tem que ser inclusivo para todas as faixas de renda da população do Distrito Federal. Para que isso funcione, nós precisamos ter opções para todos. É natural que a gente tenha um ou outro restaurante de um custo mais alto, é natural, mas nós precisamos ter restaurantes de custos intermediários e restaurantes populares. Então, basta que a gente distribua isso ao longo de 38 quilômetros de orla e que as pessoas escolham onde elas querem ir, mas que elas sejam livres. É importante dizer que, mesmo fazendo concessão, nós não cobraremos, não haverá cobrança para as pessoas entrarem nos espaços, eles serão públicos e gratuitos. Que essa é uma preocupação e algo que as pessoas às vezes não compreendem, né? Quando fala nessa parceria do público e do privado, né? Sempre acha que vai cobrar para entrar às vezes, né? Exatamente. Então é importante que tenha receitas que possa bancar despesas de manutenção e de implantação de infraestrutura e não seja necessário, e não será, cobrança de ingressos. Não faz sentido. Tá certo. Agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, eu vou esperar você.